A paz seja convosco, louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida hoje e todo sempre, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia de todo o teu coração em nome do Senhor Jesus. Creia na palavra, confia na palavra de Deus. Ouve a oração, ouve a palavra de Deus, do começo até o final. E deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra na tua vida, no teu coração. E através de você, Deus, Ele vai fazer a obra dele também na tua casa, no meio dos seus. Creia, porque aquele que começa a obra, Ele não deixa pela metade. E o desejo dele é salvar o homem e a casa do homem, a família do homem. Esse é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Creia de todo o teu coração, mas é necessário cada um de nós fazer a nossa parte, confiando na palavra, ouvindo, crendo e praticando. Louvado seja Deus. Creia na oração, em o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, ouve esta oração em favor dessa pessoa que está ouvindo, que está crendo, que está tomando posse. Essa pessoa que está percebendo, Pai. Por favor, eu te peço, Senhor, inclina os teus ouvidos, que os teus olhos estejam abertos, olhando para cada um de nós. A tua palavra diz que o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não dorme nem cochila, e eu creio. Ouve atentamente, por favor, eu te peço, Senhor. Atende esta oração em favor dessa pessoa. Essa pessoa que está ouvindo, essa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Cada homem, cada mulher, abençoe, Senhor. Põe a tua mão sobre essa pessoa. Faz acontecer na vida dela aquilo que ela precisa e necessita. Venha suprir as necessidades, Pai, dessa pessoa. Manifesta na saúde dela. Manifesta na vida sentimental, conjugal, financeira, na saúde. Na vida espiritual dela, Senhor. Em todas as áreas da vida dessa pessoa. Vai removendo os males. Vai removendo a tristeza, a angústia. As perturbações, Pai. As noites mal dormidas, Senhor. O deserto, as perdas. Vai entrando com providência e vai transformando tudo em vitória, Pai. Converta aquilo que parece derrota, converta em vitórias. Aquilo que parece morte, converta em vida. O que é perdição, converta em salvação. Liberta o usuário de droga. Liberta aquele que é viciado em bebidas fortes. Cigarro, tabagismo. Entra com providência, Pai. Remove o caroço. Remove as doenças, as enfermidades no sangue. Doença nos ossos. Doença nos olhos, na pele. Oh, Pai, toca com teu poder no interior dessa pessoa, dentro e fora dessa pessoa. Toca e faz um milagre acontecer, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toca e teu nome vai ser glorificado com um milagre, com uma vitória. É para a glória do teu santo nome. Que essa pessoa possa crer e possa tomar posse da vitória, do milagre. Que as dores somem do corpo dela. A enfermidade é arrancada do corpo dela. Essa pessoa possa sentir o refrigério na saúde dela. Ela possa sentir alegria, paz no coração, na alma dela. O Espírito possa regozijar dentro dela. E o teu nome vai ser glorificado. Que ela possa ver portas abertas, Pai. Que ela possa ver recursos vindo para ela. Pagar as contas, pagar as dívidas. Fazer aquilo que ela precisa fazer. Dê fonte de rendas. Abençoe essa pessoa. Dê recurso para ela. Vindo do Senhor, vindo da tua mão poderosa, no nome do Senhor Jesus. Recebe, irmão, irmã, a tua vitória, o teu milagre. Creia de todo o teu coração. Deus é movido pela fé. Quando Deus vê no nosso coração a fé, Ele está manifestando a favor dessa pessoa, a favor da tua vida. Creia, toma posse. Você que está inscrito no canal Pastor Olavo Neves, você que está ouvindo esta oração, vai ouvir a palavra. Seja abençoado, seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa oração seja ligada na terra e no céu.
Amém? Graças a Deus. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus ouviu esta oração, está atendendo, está manifestando na vida de todo aquele que crê. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. O rei Saul, ele foi rejeitado por Deus. E Deus escolheu o filho de Jessé para ser rei de Israel. E Deus ordenou Samuel, o profeta Samuel, ir à casa de Jessé, ungir um dos seus filhos, rei de Israel. Samuel ficou com medo, por conta de Saul, com medo de Saul matar ele. E Deus falou, fala que vai fazer um sacrifício. E Samuel foi para fazer o sacrifício na casa de Jessé e ungir um dos seus filhos, rei de Israel, porque Deus tinha escolhido. Ouve atentamente a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração por intermédio da palavra de Deus. Para você entender, não importa o lugar onde você está. O que importa é o teu coração aplicado em Deus, na palavra, confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus. Ainda que você esteja num lugar improvável, ainda que você esteja num lugar que aparentemente não tem futuro algum, creia se o teu coração está no Senhor Jesus, está na palavra, está em Deus. Observa bem. Samuel, chegando na casa de Jessé, ele fez aquilo que Deus ordenou. Chamou Jessé para fazer o sacrifício e convocou seus filhos, porque Samuel falou para Jessé que Deus escolheu um dos seus filhos para ungir como rei de Israel. Imagina. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6, está escrito: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Bendito seja Deus. Observa bem. Os filhos de Jessé já estavam ali, esperando. E quando Samuel, Jessé e os anciãos entraram ali, logo Samuel olhou para aquele ali, Eliabe, e logo falou no coração dele: está aí o ungido do Senhor, ou seja, o escolhido do Senhor. Samuel, ele olhou o porte de rei, a estatura, a aparência. Deus logo bradou no coração de Samuel, porque se dependesse de Samuel, Samuel ungia aquele ali, Eliabe. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Ouve com atenção. No versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Deus não rejeitou Eliabe porque Eliabe tinha aparência e Eliabe era alto. Não, ele não rejeitou por conta disso. Ele rejeitou porque Deus já tinha o seu escolhido. E o coração de Eliabe não correspondia com o coração de Deus. Deus, ele vai pelo coração, meu irmão, minha irmã. Uma pessoa bonita, uma pessoa que tem aparência, uma pessoa alta, bonita, tal, pode ser um escolhido ou escolhida de Deus. Pode ser, mas Eliabe não foi. Eliabe foi rejeitado, porque Samuel estava ali para ungir um dos filhos de Jessé rei, e Deus já sabia quem era. Samuel não sabia, o profeta não sabia. E quando ele viu Eliabe, ele falou: puxa, ali é o ungido do Senhor, está perante o Senhor. Aí Deus falou: Samuel, não, Samuel, não olha a altura dele, não, a aparência dele, a beleza dele, não. Não olha, porque esse aí que você está pensando eu já rejeitei. Não é esse aí. Porque
Você, Samuel, você vê o exterior e eu vejo o interior. Você vê fora e eu vejo dentro. Deus vê aquilo que o homem não vê. Samuel não estava vendo o coração de Eliabe, mas Deus estava. Louvado seja Deus. Deus está olhando o teu coração. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o coração de cada um de nós. Por isso eu tenho falado, volta o teu coração totalmente para a palavra de Deus. Aplica o teu coração na palavra de Deus. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Samuel não sabia quem era o escolhido de Deus. Aí no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, fora, porém o Senhor, o coração, que é o interior, dentro. Coração é o quê? Pensamento, vontade, desejo. O pensamento de Eliabe não era voltado para Deus, não era voltado para os princípios de Deus. A vontade desse homem não era de agradar a Deus, diferente do escolhido de Deus. No versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Observa bem. Os 7 filhos de Jessé. É como se ele tivesse só 7 filhos. O escolhido de Deus era rejeitado pela própria casa dele, pela própria família dele. O escolhido de Deus não fazia parte dos banquetes, da família, da casa do pai dele, de Jessé. Era rejeitado. O escolhido de Deus estava cuidando das obrigações, querendo agradar o pai, querendo fazer a vontade do pai, querendo dar prazer ao pai, cuidando das obrigações, cumprindo a missão que o pai deu para ele, para cuidar do rebanho, para cuidar das ovelhas, dos animais que o pai tinha. Jessé. E Deus no céu olhando, Deus no céu estava observando. Enquanto o escolhido de Deus, aquele jovem, estava cuidando das obrigações, cumprindo a missão que o pai deu para ele. Observa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi enviado na terra e ele veio para cumprir uma missão do Pai. A preocupação do Senhor Jesus era essa, cumprir a missão que o Pai deu para ele. Cuidar das ovelhas, dos cordeirinhos do Pai. Fazer aquilo que o Pai ordenou ele fazer. Para você que não sabe, o Senhor Jesus nasceu lá em Belém, lá na terra daquele jovem escolhido do Senhor, escolhido de Deus. Só para você ter uma ideia. E o escolhido de Deus estava naquele lugar improvável, sendo rejeitado pela casa dele, pela família dele. Ele não estava sabendo de nada disso aqui, o que estava acontecendo na casa do pai dele. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo no céu a favor dele. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo na casa do pai dele, a favor dele. Ele só estava cuidando das obrigações, cumprindo a missão que o pai deu para ele, com o desejo de agradar o pai, de fazer a vontade do pai. Jessé. Assim também foi o nosso Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Observa bem, passaram os seus 7 filhos. E Samuel falou, o Senhor não escolheu esses. E o escolhido de Deus estava esquecido. E ele estava no anonimato. No anonimato e no meio do mato. Cuidando do rebanho do Pai.
Louvado seja Deus. E observa bem aqui, ó, no versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha a ordem que Samuel deu. Você que é escolhido, escolhida de Deus, não se preocupa com a tua cadeira, não se preocupa com o teu lugar, não se preocupa com aquilo que Deus já assinou lá no céu, que é seu. Não fica preocupado com isso, não. O escolhido de Deus estava lá, não estava nem aí para isto. Não estava preocupado com nada disso. E observa o que o profeta falou. Ninguém senta no lugar do escolhido de Deus, em outras palavras, para você entender. Ninguém senta. Ouve com atenção. Não fica preocupado, não, achando que você vai perder a tua posição, achando que você vai perder a tua cadeira, achando que você vai perder o título que Deus te deu, achando que você vai perder aquilo que Deus te deu, aquilo que foi assinado no céu, você, como administrador daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Não fica preocupado, não, preocupada, não, achando que você vai perder, achando que alguém vai tirar das tuas mãos. Não vai. Creia de todo o teu coração. E ai de alguém tirar. Ai de alguém. Deus até permite, mas ai desse que tentar tirar algo de você ou de alguém que Deus deu. Creia em Deus, confia em Deus de todo o teu coração. Fica em paz. Fica em paz. O profeta Samuel, ele ouviu da boca de Jessé: falta o mais moço. Em outras palavras, está na roça, no campo, está lá cuidando das ovelhas, do rebanho. Em outras palavras, se não foi esse 7 aqui, quanto mais aquele lá, coitado daquele. Em outras palavras, e Samuel logo falou: ninguém senta à mesa sem que ele venha. E deu a ordem: vai chamar. Observa bem. O jovem estava lá cuidando das ovelhas, cuidando das obrigações. Louvado seja Deus. Fica em paz. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Olha só. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Deus falou para Samuel. Observa bem, quando foram chamar o jovem, que ele chegou ali, ele não queria entrar. A Bíblia está falando que fê-lo ele entrar, forçou ele entrar. Porque ele bem sabia que ele não era bem-vindo ali. Nas festas, nos banquetes que a família fazia. Ele não queria entrar. Mesmo ele sabendo que Samuel, o profeta, estava ali. E fê-lo ele entrar. A palavra de Deus está falando que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Para você entender, o primeiro filho de Jessé, ele era alto, de boa aparência também. Porém, o coração desse jovem aqui, do escolhido de Deus, era totalmente diferente do coração de todos aqueles dali. Homem segundo o coração do Senhor. Mas ele era um jovem. Ele tinha cerca de 14, 15 anos de idade. Era um menino, um jovem. E Deus escolheu o filho caçula de Jessé, escolhido do Senhor. E quando fê-lo ele entrar, forçou para ele entrar, e ele entrou. E quando Samuel olhou ali e viu, Deus bradou. Samuel estava sentado e Deus falou: levanta-te e unge. Olha só, unge-o, pois este é ele. Imagina o que passou na cabeça de Samuel, do profeta Samuel. Ninguém entende Deus, meu irmão. Ninguém entende Deus. Se você está no lugar improvável, se você é um rejeitado, se você é humilhado, desprezado, rejeitado, aplica o teu coração na palavra de Deus, confia em Deus. Porque Deus ele vai te exaltar, Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te dar um final feliz. Creia de todo o teu coração no que o Espírito Santo de Deus está ministrando.
Ele está ministrando no meu coração. E que Ele esteja ministrando no teu coração. Ouve atentamente esta palavra e toma posse de todo o teu coração. Se você é alto, é baixo, é magro, é gordo, é bonito, é feio, é de boa aparência ou não tem aparência, isso não quer dizer nada. O que importa é o teu coração aplicado em Deus, aplicado na palavra de Deus. Confiar em Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Isso é que importa. Deus no céu está vendo. Ele está contemplando o coração do homem e da mulher na terra. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Até os dias de hoje, Ele procura na terra homem segundo o coração dele. E mulher também, segundo o coração dele. E que seja você, em nome do Senhor Jesus. Imagina Samuel ali. Samuel atendeu a voz do Senhor na hora. No versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Observa bem. Samuel ali levantou, pegou o chifre do azeite e derramou sobre a cabeça daquele jovem, o filho de Jessé, homem segundo o coração do Senhor, Davi. O óleo foi derramado na cabeça dele. E quando aquele óleo foi derramado na cabeça dele, no meio dos seus irmãos, daqueles que ali estavam, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Imagina. E ali Samuel logo assentou novamente. E depois ele levantou e foi para Ramá, para sua casa. E Davi foi para onde? O filho de Jessé, com a unção de rei de Israel, foi para onde? Voltou lá para o campo, cuidar das ovelhas do pai, cuidar das obrigações, fazer aquilo que o pai ordenou fazer, cumprir a missão. Ele sendo ungido como rei de Israel. Ungido por quem? Pelo maior profeta da época, ordenado por Deus. E observa bem, enquanto Davi estava cuidando do rebanho do pai, Davi estava sendo assunto lá no céu. Deus estava falando de Davi no céu, e Deus bradou do céu à terra, no coração de Samuel, ordenando Samuel ir à casa de Jessé, ungir um dos seus filhos. Enquanto Davi estava cuidando do rebanho do pai, cumprindo a missão que o pai deu, ele estava sendo assunto dentro da casa do pai dele, onde ele era rejeitado. Aquele jovem estava lá cuidando das ovelhas, Davi, e ele estava sendo assunto também na casa do pai dele, onde ele era rejeitado. Enquanto ele estava cuidando do rebanho do pai, das ovelhas, cumprindo a missão, ele estava sendo assunto lá na casa do rei, o rei de Israel, Saul. Estavam falando do filho de Jessé, Davi. Chamaram ele para tocar a harpa, para consolar o rei de Israel, porque sobre ele estava o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! Deus preparou aquele jovem. Quando ele recebeu a unção, o Espírito Santo de Deus apossou dele, Deus mandou um urso e um leão para pegar uma ovelhinha daquelas. E ele, com o poder do Espírito Santo na vida dele, matou tanto o urso quanto o leão. Quanto mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Isso é o Espírito Santo de Deus na vida do homem, na vida da mulher. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. É uma força que ninguém resiste. É o poder de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Creia de todo o teu coração, toma posse da palavra de Deus. Se você está num lugar improvável, se você está num deserto, se você está num jardim, se você está num paraíso, se você está no ermo, se você está num lugar bom, num lugar ruim, se você está sendo exaltado, se você está sendo humilhado, abatido,
Aplica o teu coração em Deus, não importa onde você está. Aplica o teu coração na palavra de Deus e Deus ele vai te exaltar de forma extraordinária. O rei Davi, ungido por Samuel, na direção de Deus, na ordem de Deus, ele recebeu 3 unções. Ele recebeu esta unção e logo depois, passou o tempo, ele recebeu a unção dos homens de Judá, como rei de Hebrom. E depois passou o tempo, ele recebeu outra unção, a terceira unção. Todas as tribos de Israel se reuniram e ungiu Davi como rei de Israel perante os olhos dos homens. 3 unções esse homem recebeu. Humanamente falando, não tinha como ele chegar onde ele chegou, humanamente falando. Se ele falava alguma coisa assim, referente a ser rei de Israel, quem ouvia ia dar risada dele, porque era impossível, isso era improvável, não tinha como, aparentemente. Mas o coração dele estava na missão que o pai dele deu para ele. O coração dele era agradável a Deus. Assim como ele pensava nas ovelhas do pai, em cuidar para o pai, Deus olhou e falou assim: ele cuida bem assim das ovelhas do pai, assim ele vai cuidar bem das minhas ovelhas, dos meus cordeirinhos. E Deus o escolheu, o filho de Jessé, homem segundo o coração do Senhor. Creia na palavra, confia na palavra. Ainda hoje, Deus está escolhendo aqueles que têm o coração voltado para Ele, voltado para a palavra dEle. Aplica o teu coração no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração na palavra e toma posse, em nome do Senhor Jesus. O rei Davi foi um homem muito abençoado. Teve vitórias e vitórias e vitórias, acumulou vitórias. Os inimigos de Davi não puderam tirar a vida de Davi. Ele teve muitos inimigos. Nenhum deles pôde tirar a vida de Davi. Nenhum deles. Deus não permitiu, Deus guardou o rei Davi. E o rei Davi morreu na velhice. A Bíblia diz que Davi morreu com velhice ditosa. Louvado seja Deus. Ouve a palavra, crê na palavra e toma posse da palavra. E compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Você que não inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Toma posse da palavra e se inscreva em nome de Jesus. Eu agradeço a todos que estão compartilhando a mensagem. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que têm compartilhado, homens e mulheres. Louvado seja Deus. Deus vai te honrar, Ele vai te recompensar. Creia, porque você está sendo a favor do reino de Deus. Você está sendo a favor da palavra. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Não esquece, o dia do Senhor está próximo. Ele está vindo buscar a igreja dele. Recebe o abraço que o Espírito Santo de Deus te abraça, te consola, te fortalece. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus.